iniciando a gravação. Então vamos lá. Abriu aí para você a tela? Ainda tá a letra, mas agora abriu. Abriu? Peraí. Só esperar um pouquinho aqui que meu PC... Enquanto meu PC destrava... Então vamos lá, ó. Tá me ouvindo bem? Tô. Eu vou começar a falar aqui para a gente vai estudar hoje, tá? Eu adiantei essa parte para esperar ver se a gente, eu pulei essa parte para esperar a gente ver se a gente voltava para a sala de aula, mas eu vou voltar para ela agora porque para a gente poder para a gente poder fazer uma revisão para a sala de aula e porque também vai saber quando que a gente vai voltar, né? Então, ó, vamos lá. Eu vou falar agora um pouquinho do uso de MATLAB em controle linear, tá? Então, olha só, ao longo de várias... Oh, caramba. Ao longo de várias aulas, eu falei para você, olha só, isso que a gente está fazendo na mão, tem um programa que faz essa simulação. Olha só, isso aqui que a gente está fazendo na mão, tem um programa que faz essa simulação. Pois bem, esse programa é o MATLAB, tá? Só que o MATLAB, ele é um programa, não é um programa de licença gratuita. Ele é um programa pago e um programa até meio carinho. A gente tem ele lá na faculdade, tá? Então, assim que voltar, a gente pode fazer uma aula nele mesmo. E também tem as formas de conseguir ele pelo, digamos assim, mercado paralelo. Se você quiser, por uma casa que eu te envie ele, assim, ou alguma coisa do tipo, pode falar para mim que eu envio sim, tá? Beleza. Mas o Octave, então, o Octave ele é uma versão free do MATLAB e ele é bem bom, tá? Eu acho que a gente vai ter pouca diferença do Octave para o MATLAB em si, que a gente vai notar essa diferença. Ele é um aplicativo bem bom. Então vamos lá, ó. Opa. Ó, então a gente vai aprender os comandos básicos de MATLAB, tá? Inclusive, esse é uma coisa muito importante. Por exemplo, as vezes que eu dei essa disciplina no modo Blend, a prova que vinha da Croton, muitas das questões eram sobre comando de MATLAB, como que a gente resolvia em determinado comando de MATLAB. Então, esse é uma matéria importante, até mesmo quando a gente fala de provas que vêm sem ser a prova do professor. Tá me ouvindo, cara? Alô? Tô. É que o meu microfone tava mudo, mas tá. Ah, tá, beleza. Então vamos lá. Olha só. Então a gente está falando aqui sobre. Então tá falando que é uma coisa muito importante, tá? Então, ó, o MATLAB, ele, para os sistemas dinâmicos, eles podem ser descritos, tá? Através de uma função de transferência ou através de um modelo de espaços de estados. O modelo de espaço de estados, a gente só aprende lá em teoria 2. Deixa eu perguntar, teoria 2, você faz com elétrica ou automação? Faço elétrico. Então você não precisa se preocupar, porque teoria 2 é só quando a gente aprende. Teoria 2 é só quando a gente aprende. É só para quem faz teoria de controle. A automação não tem teoria 2, não, tá? Então, olha só, uma função de transferência, vamos lembrar aqui. Uma função de transferência, ela é uma equação no domínio de S, de Laplace ou de Z, tá? Que ela é usada para caracterizar a relação entre entrada e saída de um sistema contínuo, tá? Ou seja, ela é uma equação que representa o funcionamento desse sistema.
tá? Então, olha só, como que a gente representa condições iniciais nulas, a partir de aplicação da transformada de Laplace, as equações diferenciais lineares obtêm relações entre entradas e saídas descritas em um polinômio de variável complexa S, tá? Como que a gente representa, então, a função de transferência no domínio de S? Então é isso que eu vou ensinar agora, ó. Então, olha só, a função de transferência, tá? Ela pressupõe o emprego de uma transformada de Laplace em uma equação diferencial que descreve o modelo matemático de um sistema dinâmico, tá? Essa equação diferencial, a gente pode representar ela como um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, em função de uma variável complexa S, tá? Então, assim, ela é, no numerador eu tenho um polinômio nan, no denominador eu tenho um polinômio também, que a gente pode chamar de den. Então, olha só, como que a gente representa isso no MATLAB, tá? Como que a gente vai representar uma função de transferência no MATLAB? Então, por exemplo, ó, considere essa função S mais 3, que divide S ao cubo menos 3S mais 2, tá? Então, vamos considerar essa constante. Como que a gente representa ela no domínio do MATLAB? A gente vai escrever um vetor, tá? Só com os coeficientes da minha função. No primeiro, no meu numerador, eu tenho uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, ela tem S, ela vai ter uma constante que acompanha S, tá? E outra que acompanha sem nenhum S. Essa aqui é o S ao cubo. Então, a gente tem uma constante que acompanha o S ao... É um polinômio do terceiro grau. Ele tem a constante que acompanha S ao cubo, uma que acompanha S quadrado, outra que acompanha S e outra independente. Então, o número, tá, de constantes que a gente tem num polinômio é sempre n mais 1, onde n é o número do meu polinômio. Então, se esse aqui é um polinômio do primeiro grau, eu vou ter duas constantes, n mais 1. Se esse daqui é do terceiro, eu vou ter 4 constantes, sempre n mais 1. Então, eu vou criar um vetor, tá? Pode dar o nome que você quiser. Eu vou chamar aqui de nan, den, tá? Então, a gente tem o vetor aqui, ó, nan, den. E esse daqui esse é o polinômio do numerador. Quais são as constantes do meu numerador? 1 e 3, tá? E do meu denominador, 1, que é o termo que acompanha o S ao cubo. Depois do S ao cubo, é o S quadrado. Como eu não tenho nenhum elemento que acompanha S quadrado, é 0, menos 3 e 2, tá? Olha só, como que a gente representa a função de transferência? Então, essa função de transferência, tá? A gente dá o nome que a gente quiser chamar, tá? A gente chamou aqui de cis, mas a gente pode colocar assim, ó, a gente pode colocar G, G1, G2. Então, cis é TF de Transference Function, o numerador, vírgula, o denominador. Ele vai salvar na variável cis a função de transferência aqui, ó. Então, vamos, ó. Eu vou abrir aqui, tá? O Octave Online. Você me acompanha aí, abrindo o Octave que você baixou. Então, olha só. Então, ó, a função de transferência que a gente quer representar é essa daqui, ó. S mais 3, S ao cubo, menos 3S mais 2. Então, a gente vai representar aqui, ó, o meu numerador, tá? Então, nan é igual. E, ó, sempre que eu vou representar um vetor, é sempre entre colchetes, tá? Peraí que acho que alguém pediu para entrar. Não pediu nada. Então, vamos lá, ó. Então, ó, as constantes do meu polinômio do numerador é 1 e 3. Então, a gente escreve 1, dá o espaço e coloca 3, tá? Se você colocar 1,3,
vai dar errado. Ele vai entender que é 1,3, tá? É 1 espaço, a outra constante que é 3. Olha só, se você colocar ponto e vírgula aqui, ele vai gravar a variável nan, esse vetor, tá? Mas ele não vai imprimir aqui na tela. Se você apertar Enter, ó, ele vai imprimir aqui na tela. Ó. Variável nan é 1 e 3. Se você colocar o ponto e vírgula, então coloquei o ponto e vírgula, ele vai salvar lá e não vai imprimir na tela. Então eu já criei o meu polinômio do numerador. Agora eu vou colocar o polinômio do denominador. Eu vou chamar ele de DEM, tá? De denominador. Você pode chamar ele do que você quiser. Pode chamar de Asdrubal, de João, de Paulo, de Ricardo. Você chama do que você bem entender. Então, olha só. O meu DEM, ele é S ao cubo, 0S quadrado, menos 3S e 2. Então, a gente vai colocar aqui, ó. 1, 0, menos 3 e 2. Pronto, ó. Esse é o polinômio do meu denominador. A minha função de transferência, que eu vou chamar ela de G, e ó, se eu chamei ela de maiúscula, faz diferença, tá? G1 maiúsculo aqui, se você colocar G minúscula, ela não entende. Então, olha só, ela é TF de Transference Function, tá? Então, é TF de numerador. Então, eu vou achar a função de transferência que tenha esse numerador e esse denominador. Quando eu apertar Enter aqui, ó, ele imprimiu para mim aqui na tela, ó, ele criou G1, ó. Você tá vendo que aqui G1 tem um Lzinho aqui do lado na frente de G1? Quer dizer que ela é uma função do domínio de Laplace. S mais 3, que divide S ao cubo, menos 3S mais 2. Como, Luiz? Como é que é o negócio? O G1, onde que tá escrito que é a função de Tá Laplace? vendo aqui, ó? Tá vendo aqui na minha tela? Ah, sim. Tem um Lzinho na frente? Aham. Esse Lzinho quer dizer que ela está no domínio de Laplace. Ué, o meu não quis, não. Que apareceu aí? Peraí que eu vou aumentar aqui, ó. Ó, eu vou parar de compartilhar minha tela. Você pode compartilhar a sua, que eu tento olhar aqui que tá dando errado, pode ser? Ué, pode? Vou parar de compartilhar a minha aqui. Vê se você consegue compartilhar a sua. Aparece essa função para você? Acho que aparece. Compartilhamento de tela. Aí. Tô vendo. Deixa eu ver. Esse primeiro aqui, ó, eu pus igual sem espaço, não foi. Aí eu pus de novo embaixo. Tá, olha só. Tá vendo aí aqui, ó? É porque você tem que abaixar o pacote de controle. Então, você vai colocar assim, ó, run, igual tá aparecendo aqui, ó, run, pkg, você vai, pkg load control. Escreve pkg load control. Aqui? Isso, pode escrever. pkg load control. Ele vai ter que fazer o download do pacote de controle. Vai dar Enter. Aí, agora tenta de novo. Se você apertar para cima, a setinha para cima, ele vai repetir os últimos códigos que você colocou. Tá vendo? Agora dá Enter. Aí. Viu? Foi, agora foi. Foi? Então, para aí que eu mostro o meu aqui. Para eu continuar aqui me compartilhando a minha. Então, ó, aqui a gente... Então, é assim que eu monto a função de transferência.
Então vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, essa função de transferência aqui, como que a gente montaria, tá? Uhum. Então, ó, vamos lá. No meu numerador, ó, se eu colocar num de novo, tá? Ele vai escrever, ele vai apagar aquela minha num que já está salva e vai escrever por cima, tá? Então eu vou chamar num2 para ele não subscrever essa variável, porque a variável num eu já salvei, ó. Essa daqui. Então a minha num2 em cima ela só tem um valor, que é 0,5. Então a gente coloca 0,5. E a minha DEM2, então a minha DEM2, ela vai ser igual 0,8 e 0,12. Então aqui, ó, 1 espaço 0,8 espaço 0,12. Então, se eu quero chamar aqui ó, a minha G2 é TF Transference Function num, vírgula, DEM. Não, só que num2, né? Vírgula DEM 2. Porque se eu fizer num, vírgula DEM, ele vai criar igualzinha a de cima. É num2 e DEM 2. Pronto, ó. Imprimiu aqui para mim na tela. Ele criou a minha função de transferência G2, que é 0,5 que divide S quadrado mais 0,8S mais 0,12. Deu certo aí? Peraí que eu vou criar aqui o G2. Tá, tô esperando, sem problema nenhum. Deu erro de novo. O que está aparecendo aí? Sintaxe, erro. Você colocou alguma. Como é que você escreveu aí? Então vamos lá, Espaço. deixa eu ver. Tenta aí, arruma espaço, senão você compartilha a tua tela que eu dou uma olhada. Deu certo aí? Não deu certo. Então, compartilha aí, deixa eu ver o que você está falando. Agora, antes lá ele não tinha aceitado os números. Agora aceita. Você tinha colocado vírgula no lugar de ponto? Coloquei. Tem que... Tá, agora ele aceitou. Sem problema. Tá vendo, ó? Como você colocou vírgula, ele entende a vírgula que é uma separação, ó. Entendi. Então, em vez de 0,5, ele entendeu 0 e 5. Reescreve e coloca 0,5. Aí, ó, viu? O DEM é 1? É 1, 0,8 e 0,12.
Você tem que colocar TF, né? E o que você fez aí? Você multiplicou uma, a numerador, e depois você adicionou, você criou um vetor maior com a numerador e a denominador. Para você criar uma função de transferência, tem que colocar TF, de Transference Function. G2, igual, isso. Aí você vai salvar na variável G2, igual a TF. Aí não é chaves, aí tem que ser parênteses. Nan, vírgula, nan 2, né? Isso, fecha. Agora dá o enter. Aí, viu? Uhum. Olha aqui, se você acompanhasse ali do ladinho, você via que... Devolve a tela? Acho que eu já G2, devolvi, né? pode voltar, não tem problema. Depois você olha lá que G1 e G2, no teu na frente está o tipo da variável, tá TF. Ou seja, é uma função de transferência, tá? Então tá no domínio de Entendi. tá? Então toda função de transferência a gente representa assim, tá? Vamos ver aqui. Olha só. Então, vamos lá. Então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui para a gente voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir uma outra aula minha aqui. Engenharia de controle moderno. Peraí, que tá abrindo aqui. Então, deixa eu achar mais uma função de transferência aqui para a gente fazer a transformada. Então, por exemplo, essa daqui, ó, tá? 2s mais 1, s quadrado mais 3s mais 2. Então vamos passar ela, tá? Espera aí. Acho que travou. Foi? Será que é a minha? Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Vamos ver. Aí, beleza. Ó, tenta você escrever essa em função de transferência agora, sem eu ter feito primeiro. Você faz primeiro. Vamos ver se você consegue. Lá, declara o numerador, denominador. Aí, beleza. Luiz? Oi. Já, pronto. Já escrevi. Vamos lá. Deu certinho? Deixa Deu, eu corrigir. escreveu. Então vamos lá. Então eu vou fazer o NaN 3, né? Porque se eu fizer chamar de NaN 2 ou de NaN, eu vou apagar aquela que eu já fiz. Não tem problema. Se eu apagar, se eu não apagar, não tem problema, tá? Então vamos lá. Opa. Ela é 2 e 1. Então, ó. 2, espaço, 1. E o meu DEN 3, ele é
3 e 2. Então, aqui, ó. 1, 3 e 2. O meu G3, ele é igual, então. TF. 3, vírgula, DEM 3. Pronto, ó. Achei a função de transferência. Tá? Então, vamos relembrar uma coisa aqui agora, ó. Você lembra... Aqui, ó, aqui mesmo, ó. Quando a gente ia fazer a inversa de Laplace, a gente tinha a função de transferência aqui na forma de polinômio, tá? Você lembra que a gente tinha que aplicar... lembra que a gente tinha que aplicar fatoração para escrever ela na forma de polos e zeros? Então, a primeira coisa que a gente fazia era achar aqui, ó, o denominador comum, fatorar ela e escrever ela na forma assim, ó, na forma de polos e zeros. Você lembra? Para sair assim e escrever ela assim, a gente tinha que achar as funções de transferência e escrever ela na forma de polos e zeros. Então, a gente tinha que fazer esse processo aqui, ó, tá? Esse processo pra gente, o MATLAB faz direto, tá? Então, como eu falei para você, então, olha só, a gente estava representando ela na forma de função de transferência, tá? Mas a gente pode, alguns casos, tá? Quando a gente quer aplicar uma inversa de Laplace ou do tipo, é interessante a gente representar ela na forma de polos e zeros. Sendo que zeros são as minhas raízes do numerador e polos são as raízes do meu... Quer dizer, zeros é as raízes do meu numerador e polos as raízes do meu denominador. Então, olha só, a gente tem um sistema que está na forma de função transferência, tá? A gente quer passar ele para a forma de polos e zeros. Isso daqui é como a gente faria na mão, né? Para aplicar a inversa de Laplace. Como que o MATLAB faz isso, tá? Então, ele faz isso usando um comando que a gente chama de ZPK, tá? Ou a gente pode utilizar, se a gente, ó, a gente pode fazer de duas formas. Se a gente tem aqui, ó, a função de transferência, tá? A gente pode declarar o numerador e o denominador, e a gente pode vir aqui, ó, eu quero esse meu sistema na forma de polos e zeros, eu vou chamar ele aqui, ó, de G1', tá? Que é G1 é ZP, que é zeros e polos, tá? Como que a gente faz? Se eu quero na forma de função de transferência, eu coloco TF, que é Transference Function. Se eu quero ele na forma de zeros e polos, a gente usa o comando ZPK, tá? Então, Z de zero, P de polo e K de ganho. Pessoal, qual que vão ser os meus zeros? Os meus zeros vão ser as raízes do meu polinômio do numerador. Os meus polos vão ser as raízes, então roots, do meu polinômio do denominador. E o meu ganho K a gente coloca sempre 1. Então, peraí, ó. Deixa eu só. É roots, pessoal. Não é root, é roots com S aqui, ó. Então, ó. Aqui, ó, tá na fórmula de zeros e polos. Como ele tem polos complexos, ele representou assim. Tá? Então, se você quiser passar para a forma de polos e zeros, é só utilizar o comando ZPK. A gente não vai trabalhar muito com ele, não, tá? A gente vai trabalhar mais com o TF. Então, dito isso,
olha só. E aí a gente vai relembrar aqui, ó. Ô, Luiz, por que tem um aí no final? Esse último comando que você deu? É o ganho que você vai dar no sistema, tá? A gente vai dar um ganho unitário. Se você quiser dar um ganho de 2, de ganho de 3, você que escolhe o ganho que você vai dar no sistema. Para não mudar o sistema, o ganho tem que ser 1. Tá? Ó, então como que a gente vai fazer agora, tá? Então, olha só, por que isso ajuda? E aí eu já vou ajudar você a fazer o 1 daqui, tá? Então vamos lá. Olha só. Então lembra que eu falei para você? Então vamos... Opa, tá aqui. Vamos voltar lá aqui, ó. Então lembra, lá quando a gente estava trabalhando com diagrama de blocos, que eu falei para você que a gente pega o nosso sistema, que é um sistema complexo, divide ele nos subsistemas de forma que eles fiquem mais simples de fazer a modelagem e a gente organiza eles na forma como eles se organizam na planta. E aí, os sistemas que estão em série, a gente multiplica, o que está em paralelo, a gente soma, e o que está em malha fechada, a gente faz 1 sobre G sobre 1 mais ou menos GH, você lembra? Então a gente tem esses 3 padrões: série, paralelo e malha fechada. Que se por um acaso tiver se não tiver nesse padrão, a gente faz essas manipulações aqui de forma a deixar nesse padrão. Olha só, lembra que eu falei para você? E aí a gente fez aqui alguns exemplos, olha. Então, por exemplo, a gente fez esse exemplo aqui, ó, tá? Então, olha só, o meu resultado desse exemplo aqui, ele era G1, G3, que multiplica 1 mais G2, que divide 1 mais G2H2, mais G1, G2H1, que multiplica 1 mais G3H3, tá? E aí eu falei para você que, tipo, o meu G1, ele é uma função de transferência desse tipo aqui, ó, tá? Então, por exemplo, esse daqui poderia ser o meu G1, tá? E o meu G2, por um acaso, poderia ser esse daqui. E o meu G3 é outra função de transferência. Então, olha só, fazer esses cálculos, tá? Multiplicar polinômios várias vezes é muito, muito, muito difícil, tá? Então, como que a gente... Então, o MATLAB, ele faz esse comando para a gente, tá? Então, olha só. Todos esses cálculos podem ser feitos no MATLAB. Então, aqui, ó, a gente já criou aqui, ó, G1, G2 e G3, tá? Vamos imaginar agora, por um momento, que G1 e G2 estão em séries, tá? Então, ó, se eles estão em série, como que a gente faz? A gente multiplica, tá? Então, eu vou criar uma nova função que eu vou chamar de G12, G12, tá? A minha G12, ela é a minha G1 vezes... Ó, se eu estou trabalhando com maiúscula, eu tenho que trabalhar sempre com maiúscula. Ela é a minha G1 vezes a minha G2. Então, olha só, a minha G12. Ó, a minha G1 é essa daqui, ó, tá? A minha G2 é essa. Eu ia ter que aplicar distributivo em cima e distributiva embaixo. Já pensou a conta que ia ficar? E quando a gente tem G1, G2, G3? G1, G2, G3, G4? Então, olha só, o MATLAB facilita muito a nossa conta, tá? Então, imagina que agora G1 e G3, tá? Estão em série. Então, a gente vai chamar aqui, ó, de G13, G13. Se eles estão em série, eles somam ou subtraem. Então, é G1 mais G3. Cara, se fosse soma, ia ser mais difícil ainda. Porque a gente ia ter que achar mínimo múltiplo comum, um que divide o outro, que multiplica outro. Então, ó, o MATLAB faz essa conta tudo no
O MATLAB faz essa conta aqui tudo em segundos, tá? Agora vamos imaginar que vamos voltar aqui, ó, que o meu G1, tá? Então, ó, vamos imaginar que o meu G1, ó, esteja numa malha fechada assim, ó, G1 e a realimentação é unitária. Realimentação unitária é quando não tem nenhum bloco aqui. Então, se eles estão em série, eu já mostrei aqui que a gente pode multiplicar eles, ó. Se eles estão em paralelo, eu já mostrei que a gente pode somar. E se eles estão em uma malha fechada, tá? O comando para malha fechada, então eu vou chamar aqui, ó, GM, que é GM1, que é o G de malha fechada, tá? É o comando feedback, tá? Então, olha só, aqui na minha primeira linha eu coloco o que está na minha malha direta, ó, que é o que está na minha malha direta, que é G, e na minha segunda linha eu coloco o que está no meu retorno. Nesse caso aqui, como não tem nada no retorno, a gente coloca vírgula 1. Então, GM1 é o meu feedback de G1, vírgula 1. Então, pronto. Olha só, ele também calcula a minha malha fechada. Agora, vamos supor, tá? Vamos supor aqui que o meu... ele esteja assim, ó, e que seja G1 na malha direta e no retorno seja G2. Como que a gente faz isso? Então, eu vou chamar aqui, ó, G de malha fechada aqui, 2, ele é feedback, tá? Malha direta G1, vírgula, o que está no meu retorno G2. Pronto. Calcula também essa malha fechada. Deu para entender? Deu. Deu? Uhum. Então, olha só. Lembrando que sempre, ó, toda vez que a gente calcula uma multiplicação, não sei o quê, a gente atribui para uma outra variável. Tá? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com você o exercício 1 do exercício que eu quero para casa, tá? De MATLAB. E aí a gente faz junto. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu abrir aqui a Liveboard. Diretoria de controle. Boa. Opa, vai. Deixa eu entrar aqui. GTU. Então, olha só, eu quero fazer esse sistema aqui primeiro, tá? Então, eu vou desenhar ele aqui, ó. Então, esse primeiro sistema, vou desenhar ele aqui, ó. Eu quero achar a função de transferência desse sistema, tá? Sobre S mais 5. Então, olha só, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o sistema que eu quero simplificar, tá? Então, olha, toda essa dinâmica de simplificação, tá? O MATLAB não faz para mim. O MATLAB só resolve conta para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no MATLAB, tá?
eu vou declarar as minhas variáveis. Então, aqui eu vou chamar de G1, aqui eu vou chamar de G2, e aqui eu vou chamar de H1, tá? Então, vamos lá no Octave. A primeira coisa que a gente vai fazer... Então, ó, eu vou... Essas variáveis aqui, eu não quero mais trabalhar com elas. Então, eu vou dar um clear all. Quando eu dou um clear all, eu limpo todas elas aqui, tá? Se eu quero limpar minha tela aqui, ó, é só dar um CLC, pronto. Meu sistema está limpo de novo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai declarar G1, G2 e G3. Então, o primeiro passo que eu faço sempre, que eu vou resolver um exercício de simplificação de malha fechada com o MATLAB, tá? Inclusive, na prova vocês podem utilizar. A primeira coisa que eu vou fazer é declarar elas, tá? Então, olha só, G1 é igual. Vamos olhar o meu G1 aqui. O numerador, primeiro eu tenho que fazer o numerador 1 e o denominador 1. Então, ó, num1 é igual. Em cima aqui a gente tem 1. Então, eu só vou colocar 1. E o meu denominador 1, ele é igual. Vamos lá. E embaixo aqui a gente tem, é uma função do primeiro grau. Então, a gente tem 1 e 5. Então, aqui 1 e 5. A gente sabe que o nosso G1, ele vai ser igual a TF de 1, não. Opa, eu troquei, ó, tá? É não vírgula den, desculpa, ó. Então, G1. Se eu fizer de novo, ó, ele apaga e vai escrever o certo. Não, 1, den 1. Então, ó, 1 sobre S mais 5. Qual que é o meu? G2. 20 sobre S. Então, vamos lá, G2. Então, o meu numerador 2, NAN 2, ele é 20. E o meu DEN 2, tá? O DEN 2, ele é S, tá? Só que é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau tem o termo que acompanha 1 e tem o termo independente. Se ele não aparece aqui é porque ele vale 0. Mas é muito importante a gente não esquecer de colocar ele aqui, ó. 1 e 0. Porque se a gente colocar só 1 aqui, ele vai entender que é 20 sobre 1 e não 20 sobre S. Tá? Então a gente vem aqui, ó, peraí. Aqui, ó, esse 2 aqui não pode estar separado, ó, tem 2. Então a gente tem aqui, ó, que o meu G2, ele vai ser igual a F NAN 2, DEN 2. Pronto, ó, 20 sobre S. E por último, a gente tem o nosso H2 aqui, né? O nosso H2, ele é S mais 3 sobre 1. Então, ó, no meu numerador, então meu NAN 3, ele vai ser aqui, ó, S mais 3 vai ser 1 e 3. E o meu denominador 3, DEN 3, ele vai ser 1, né? Se ele não aparece nada, é porque qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, o meu G3, ele vai ser TF de NAN 3, DEN 3. Tá? Então, ó, o meu G3, ele é S mais 3. Então, pronto. Primeiro passo tá declarado. Agora, pessoal, a nossa função de transferência, tá? Ela o MATLAB, ele só serve para fazer as contas. Toda a linha de raciocínio, essa aí é minha, tá? Então, olha aqui, a gente tem que identificar os padrões e ir simplificando eles. Então, olha, esse padrão aqui, eu conheço ele. Que padrão que é esse daqui, Robert? Realimentação?
É uma malha fechada, né? Malha Então, fechada. olha só. Então, quando a gente substitui essa daqui por um único bloco, a gente vem aqui, ó. E aí eu vou dar o nome desse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui, eu posso chamar ele de G1H2, tá? É o nome que eu dei dele. Vai multiplicar aqui o meu G2, tá? E aqui a gente tem uma alimentação, tá? Então, essa conta aqui, como que a gente faz a malha fechada no meu Octave, tá? Então, ó, eu chamei ele de G1H2, é o nome que eu dei, tá? Se quiser chamar de G3, se quiser chamar de G4, se quiser chamar de Asdrubal, chama do que você quiser. Então, é uma malha fechada. Então, é EC, tá? O que a gente tem na malha direta? Na malha direta a gente tem G1, vírgula. O que a gente tem no meu retorno? A gente tem G3. Pronto. Esse daqui é o meu feedback G1H2. Deu certo aí? Ah, na verdade eu nem fiz, vou fazendo agora. Eu não Tá. tava prestando atenção. Você quer que eu dê um tempinho para você chegar até em mim? Ou você prefere que eu termine e depois volte para você copiar? Melhor o senhor terminar. Então vamos lá. Então, ó, pronto. Esse aqui, G1H2, a gente combina, a gente calculou, né? Então vamos Certo. lá. Que padrão que a gente tem aqui agora? Esses dois blocos estão como? É uma soma, né? É uma série. Em série eles multiplicam, tá? Ele soma se tiver em paralelo. Então a gente tem aqui, ó. O que a gente vai ter aqui, ó. Caramba. Então a gente tinha aqui, ó, o bloco G1H2 e a gente multiplicou ele por G2. E aqui a gente tem uma malha fechada. Então vamos calcular o bloco G1H2, G2. É uma multiplicação. Uma multiplicação, quem faz pra gente é o MATLAB, tá? O Octave. Então, eu chamo ele agora, ó, tá? O nome você que escolhe. Então, eu chamei ele de G1H2, G2, tá? Eu escolhi esse nome. É uma multiplicação. O que a gente está multiplicando? G1H2 vezes G2. Pronto, ó. Ele fez a minha multiplicação, tá? Então, esse bloco aqui, ó, G1H2G2, vale 20 sobre 2S ao quadrado mais 8S. Tá? Certo. Eu só vou acabar quando eu tiver um único bloco. A gente ainda consegue simplificar aqui. Que padrão que a gente tem aqui? Agora é realimentação. Uma realimentação. Então, aqui, ó, uma realimentação unitária, tá? Ou seja, sem um bloco aqui. Então, a gente vai vir aqui, ó, e eu vou chamar aqui, ó, de G, só de G, porque ele é a minha função de transferência final. Então, aqui, ó, eu tenho aqui que o meu G, tá, que é a minha função de transferência final, ela é, então, o feedback. Eu tenho na minha malha direta, eu tenho G1, H2, G2, e na minha realimentação, uma realimentação unitária. Então, pronto, ó. Essa é a minha função de transferência G. Então, ó, a minha função de transferência G, ela vale 20 sobre 2S quadrado mais 8S mais 20, tá? Então, a minha G, a gente tinha a minha G, que é a função de transferência, tá? Então, todo esse sistema aqui, ó, do início, esse primeiro sistema,
pode ser resumido em uma única função de transferência, que é a minha G. Quanto que vale a minha G? Minha G vale 20 sobre 20 que divide 2s quadrado mais 8s mais 20. Tá? Quer que eu te dou um tempinho aí para você tentar fazer? Pode ser. O senhor só volta para mim as variáveis, por favor. Tá. Aqui? Isso, assim é bom. Tá. Eu coloco lá no código do Octave e você fala que eu coloco, tá? Se quiser que eu coloco no... Se quiser que eu coloque no Liveboard, eu coloco. Só vou beber uma água lá. Já Beleza. volto. Opa, voltei, viu? Beleza. Quer que eu ponha no código do Octave ou não? Na tela aqui da live, Bird? Pode deixar assim mesmo, porque aí eu vejo todas as variáveis aqui. É mais fácil. Novo eu aqui. Estou em apuros. Minha visão está tudo.
Luiz, pode trocar Oi. a tela para ver quanto deu o resultado? No final, Isso. 20. deu certo? Ué, deu certo não. Mas vamos lá. Então, ó, até aqui você declarou ela certinho? Declarei, só deu errado a última. A última coisa que deu errado só? É, Você colocou feedback G1, H2, G2 e vírgula 1 aqui? o nome da variável de cima, né? No meu caso, ela é G1, G3, G2, Tá. vírgula 1. Deixa eu. Vocês importam de compartilhar essa tela para eu ver? Não, já vou Deixa mandar. eu, tá, deixa eu parar de compartilhar a minha, que eu corrijo a sua aqui. Pode compartilhar. Se quiser que sobe, você não. Aí, vamos lá. Bom, primeira coisa, Quer do você fez o começo? feed. Sobe um pouquinho, só para eu ver. Sobe lá desde o começo para a gente acompanhar. Então, ó, G1, tá? O G2. Então, o G2 está errado, ó. Ah, não, desculpa. Olha a sua G2, tá 20S mais 1 sobre S, tá? Olha só, Aham. você declarou o NAN2 como 21, tá? Você colocou como se ela fosse uma função do segundo grau, tá? Que do primeiro grau, desculpa, que tivesse o primeiro S e o segundo 1. Mas ela é uma função do grau 0. Então, lá em cima, ela é só 20, no lugar de 20, espaço 1, Ah, não tá? tem um, então. Não, é só 20. Quer ver? No meu aqui, ó. Para de compartilhar aí que eu mostro o meu aqui. É. Ó, vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Não carregou ainda, tá? Acho que deve ficar carregando. Foi? Aí, foi. NAN 2, 20. DEM 2, 1, 0. Transference Function, 20 sobre S. Que é o valor da função de transferência mesmo, né? Ó. Ô, caramba. Peraí. A função de transferência é 20 sobre S. A sua tá 20S mais 1 sobre S. Entendeu? Ah, entendi. Aqui é só um número só, então é só 20. E aí, pra me alterar, eu consigo. Cara, aí você vai. Se você mudar, você vai lá e muda só NAN 2, tá? Certo. Mas é. E aí você vai ter que executar tudo de novo. Tudo que você executou para baixo vai ter que executar novamente. Então você vai voltar lá na NAN 2 e vai executar. A tua G3 não vai precisar mudar, né? Mas aí a feedback você vai precisar fazer de novo, a multiplicação você vai precisar fazer de novo, e o último feedback você também vai precisar fazer de novo. Entendi.
Foi agora, cara? Oi? Acabou aí? Agora- Se acabar, você me avisa. Arrumou, tá. Aí, Luiz, agora foi. Foi? Então vamos Foi. lá. Então, o nosso próximo passo, a próxima coisa que a gente vai aprender a calcular com o MATLAB, que é o que a gente aprendeu até agora, tá? Então vamos lá, ó. A gente aprendeu 3 coisas agora, tá? Até agora. A gente aprendeu determinar a coisa, calcular a função de transferência, e depois a gente aprendeu a calcular a resposta natural do sistema, tá? Então, como que aquele sistema reage naturalmente a uma resposta, tá? Aí a gente aprendeu sistema de primeira e segunda ordem, resposta ao degrau e ao impulso, tá? A gente aprendeu a traçar isso de uma maneira manual. O MATLAB faz isso pra gente, pessoal, só que ele faz de maneira automática, tá? Então, olha aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a minha g, ela é uma função do segundo grau. Se eu quiser saber qual que é a resposta da minha g a um degrau, tá? Então, se a gente quiser traçar isso na mão, a gente precisa calcular o de zeta, o ômega n, e aí com o de zeta ômega n a gente calcula tempo de subida, tempo de pico, valor de pico e tempo de acomodação, tá? No MATLAB, basta a gente dar o comando step, letra minúscula, step, e aí qual que eu quero saber a resposta? G. Opa. Nossa, eu apaguei. Então, ó, vamos lá, por exemplo. Então deixa eu fazer, vou ter que plotar tudo de novo. Aqui eu desconectei. Então, G1, então vamos lá. Não, 2. Tem 2. E 2. Um 3. Tem 3. E G3. Vamos lá. G1H2. O meu fez o. É porque o meu eu tinha desconectado, tinha perdido tudo. Ó. Eu só estou fazendo de novo. Então vamos lá. Então pronto. Ó. Então, ó, se eu quero dar o step G, pronto, ó. Esse é o comportamento do meu sistema, tá? Olha só, aqui, ó, eu posso até colocar aqui ele em
O seu aí, se você clicar com ele em cima dele com o esquerdo, clica em cima do gráfico com o esquerdo, aparecendo alguma coisa? Não. Não? Tá, mas é porque no MATLAB, se você clica com o esquerdo, você consegue marcar o tempo de subida, tempo de resposta. Ó, mas a gente sabe, ó, que esse sistema aqui, ó, ele tá se assentando perto do 1. Ele tem um valor de pico aqui, ó, de 1,25, tá? Num tempo menor que 1 segundo. E que aqui, ó, próximo de 3 segundos, ele já se estabeleceu. Então, essa é a resposta desse sistema. Ele é o sistema do segundo grau, tá? Olhando essa curva aqui, a gente sabe identificar que tipo de sistema é esse? Ele é um sistema sugamortecido, quer ver? Ó? Vamos lá em ordem de sistema. Olha só. Então, olha aqui. Ó. Sistemas de zeta igual a zero não amortecido. Olha como que é a resposta. Quando ele faz esse comportamento aqui, ele é um sistema sugamortecido. Se ele tem um comportamento desse daqui, ó, de logo atingir criticamente amortecido, se ele demora para atingir o valor real, super amortecido. Tá? E se ele sobe, descaralha, sobe infinito ou vai aumentando, ele é um sistema instável. Tá? Então, olha só. Então é isso que a gente. Então, ó, a gente quer saber. Então, aí tem algumas gracinhas que a gente pode fazer. Ó. Esse aqui é o do meu G. Se eu quiser, o meu G1, olha só. O meu G1, ele é um sistema do primeiro grau, tá? Um sistema do primeiro grau, vou fazer o G1H2. Um sistema do primeiro grau, ele tem um comportamento diferente, ó. Vamos ver o comportamento. Step. Então aqui, ó. G1H2. Olha o comportamento dele. Ele tem um comportamento, ó, se a gente ver aqui, ó. Se a gente voltar aqui e analisar sistemas de primeiro grau, ó. Qual que é o comportamento de um sistema de primeiro grau? Justamente. Super amortecido, é? Não, esse é um sistema de primeiro grau, né? Ó, o meu G1H2. Ah, não, ele é de segundo grau, tá certo. Ele é um sistema, então, super amortecido. Olha só, o meu G1 é um sistema do primeiro grau. Vamos ver como é, que é o comportamento dele? Step, entre parênteses. Step, entre parênteses. Por que isso tem problema? Ó, o meu G2. Como que eu respondo? Tá? Então, cada sistema responde de um jeito. Olha só. Se eu quiser plotar dois gráficos juntos, tá? Então, olha só. A gente dá um gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu dar um CLC. Então, eu venho aqui, ó, e vou dar um step G, tá? Eu quero plotar no mesmo gráfico para que eu possa comparar, eu dou um hold, então ele vai segurar esse gráfico, ó, e quando eu der um step G1, tá vendo que ele vai postar no mesmo gráfico os dois, ó? Uhum. Para que eu possa fazer combinações. Então eu ploto primeiro um gráfico, aperto hold e ploto outro. A gente pode aqui também mudar a cor deles, tá? Como que a gente muda a cor deles? Só na frente, a gente colocar aqui, ó. Você coloca aqui, ó, Y e T,
Não, você coloca na frente aqui, ó, Y e T, aí você posta, você salva nelas, depois você plota e coloca R na frente de red, entre chave simples. Ou então G de green, chave... Mas esses recursos aqui o Octave não vai ter, tá? Só o MATLAB que tem mesmo. Então, se eu quero saber a resposta ao degrau, é só eu dar um step. Se eu quero saber a resposta ao impulso, eu uso o impulse. Então, olha só, impulse. Aqui a gente usa impulse G. Esse daqui, ó, é a curva do impulso. Ele tem uma oscilação e depois termina em zero. Ó, vou dar um hold para segurar nele. E depois quero comparar com o impulse de G1H. Olha o comportamento dos dois como é diferente. Tá? Então eu posso comparar e eu posso, se eu quero saber resposta do impulso, é só eu dar o comando impulse. Ah, e se eu quero saber resposta da rampa? Resposta da rampa é um pouquinho mais complicado, tá? Então como que a gente vai fazer? A gente vai definir o intervalo de tempo que a gente quer gráfico. Então a gente quer, ó, começa em 0, vai até 10 segundos e ele vai pegar uma amostragem a cada 0,1 segundos. Então a gente vai determinar esse intervalo de tempo, tá? Depois a gente vai falar aqui, ó, a gente vai salvar numa variável y, tá, o nome que você quiser. O degrau de, por exemplo, G nesse intervalo de tempo. Ele colocou aqui todos os valores, mas nem precisava, tá? Era só a gente ter apertado ponto e vírgula que não ia aparecer isso. E aí, pessoal, para a gente pôr o impulso, tá? A gente tem que fazer, ó, plot t, y, t, vírgula t. É uma gambiarra para a gente ver a resposta do impulso. É sempre esse passo a passo que tem que fazer. Então, a gente vem aqui, ó. Plot t, y, t, vírgula t. Essa é a resposta do impulso, tá? Aqui fica a minha entrada e aqui fica a minha... Aqui fica a minha entrada e aqui fica a minha saída. Então, para fazer o impulso, é sempre assim. Então, olha só. O que eu estou pedindo para fazer no 2, tá? No 2, ele deu as funções de transferência aqui. Eu quero que você esboce a resposta ao degrau unitário do sistema e classifique ele, tá? Conforme a resposta que a gente vai fazer. Então, na 2A, então eu posso dar um clear aqui e um CLC. Então, na 2A, eu tenho que o meu numerador, ele é 30, né? Só 30. Então, aqui, 30. E eu tenho que o meu denominador, ele é 1, 8 e 15. Então, aqui, ó, 1, 8 e 15. Então, a gente tem que a minha GA, que é a minha função de transferência da letra A, ela é TF de nan, vírgula, 10. Tá? Mas eu quero saber a resposta ao degrau dela. Então, step GA. Então, ó, por essa característica, esse meu sistema 1, ele é o quê? Super amortecido. Tá, ó. E aí, o que eu quero que você faça? Então, ó, você posta para mim isso daqui, ó, junto com o gráfico, e aí você pode copiar aqui, ó, e colocar letra A, super amortecido, letra B, subamortecido. E assim vai. Certo. E por último, cara, a última coisa que a gente faz, tá? Deixa eu pegar aqui. Pressão 2, deixa eu abrir aqui. A gente pode utilizar. Semana passada, a gente aprendeu
Root-Hurwitz, tá? Para determinar se um sistema ele é ou não é estável em malha fechada, tá? Como que a gente sabe? Ó, então a gente tem aqui, ó, esse sistema aqui, tá? Para ele ser estável em malha fechada, a gente precisa saber todas as raízes do denominador em malha fechada, tá? Então a gente vem aqui, ó. Então se eu quero saber, eu venho aqui, ó. Qual que é o meu denominador? Então, ó, DEM. Então, DEM, eu quero que você vai fazer para mim. Por exemplo, desse exemplo aqui que eu tenho aqui, ó. Ele é 10, 72, 152, 240. Então vamos colocar aqui, ó. O DEM 2 aqui, ó. 10. Opa. 10. 72, 152, 240. 72. 152, 240. Ó, tá? Esse daqui é o meu denominador. Eu preciso, tá? Para eu saber se um sistema é instável ou não, eu só preciso saber as raízes. Então, ó, roots do meu DEM 2. Então, olha aqui. Esse sistema, ele tem alguma raiz com parte real positiva? Tem, né? Olha aqui. Então, ele é instável, tá? Então, olha só. Nesse primeiro aqui, tá? Vamos ver se ele é instável ou não? Então, olha só. Eu preciso saber qual que são as roots, quais são as raízes do meu denominador. Menos 5 e menos 3. Tudo no semiplano esquerdo de Laplace. Esse sistema, então, ele é estável. Tá? Então, olha só. O que eu quero que você faça para mim? Lá no... Você está com o teu aberto? Você já apagou a resposta que a gente calculou no primeiro lá ou não? Você Já. tá com o seu... Tá? Saiu. Mas eu tenho ele anotado aqui, tá? Então, ó, no último, a gente achou que a função de transferência da minha saída... Parece que eu estou abrindo aqui. Ela é, ó, a minha função de transferência, meu denominador, então eu vou chamar aqui de DEM 3, tá? Ele era S quadrado, 8S mais 20. Então, 8 e 20. Tá? Se eu quero saber se o sistema é instável ou não, basta eu saber as raízes do denominador. Tá? Então, ó, os dois têm parte, a parte real é negativa, então ele sistema ele é estável. Tá? Então, o que eu quero que você faça para mim na questão 3? A minha questão aqui, a estabilidade de todo acima. Dos ela já é a minha parcial 3, ela vale, tá? 1000 pontos, não, ela vale 750 da minha parcial 2. Depois a gente vai ter uma outra parcial também envolvendo o MATLAB, que vai valer mais 750 pontos. Então, na 1, você vai calcular as funções de transferência, tá? Uhum. Então, calculou a função de transferência desses 4 exemplos. Na 2, vai esboçar a resposta ao degrau. E na 3, você vai pegar a função de transferência de todos os sistemas ali e vai
vai pegar a função de transcorrência de todos os sistemas anteriores e vai determinar se é instável ou estável. Certo. Eu vou... Eu vou mandar esse arquivo aqui. Vou mandar em doc mesmo, tá? Eu vou mandar ele no grupo. Se você quiser o resultado, como é tudo para fazer no Octave, tá? Vai tirando print e vai colocando as respostas aqui para mim, tá? E pode me enviar por e-mail. Mas isso aqui você vai enviar só depois da prova, tá? Mas eu indico fazer isso daqui para estudar para a prova, tá? Porque tudo isso daqui vai cair no cálculo à mão. Mas, por exemplo, aqui, o MATLAB vai só fazer a conta, tá? Você vai poder usar o MATLAB na prova para fazer a conta. O diferente é é o raciocínio que você vai aplicar aqui. Então, ó, eu vou te enviar agora. Posso mandar lá no grupo do WhatsApp? Pode. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp e eu vou ficar aqui até 9h30 para tirar suas dúvidas, tá? Se você for fazer agora, é claro. Que eu vou ficar aqui eu tenho que ficar aqui até 9h30 cumprindo horário. Então eu vou ficar aqui para tirar essas dúvidas. Se você for fazer agora, se você for fazer depois também, aí você que decide, tá? Problema nenhum. Tá, joia. Deixa eu mandar aqui lá então. Aí pronto, mandei. Deixa eu parar de gravar.